Imagine um campo de batalha. Não um de sangue e gritos, mas um de silêncio e mente. Há milênios, no turbilhão da China antiga, um mestre surgiu. Ele não era um imperador, nem um general de fama em combate, mas um sussurro, uma sombra que ensinou. A verdadeira vitória não é conquistar o inimigo, mas dobrá-lo sem lutar. Este é o mundo de Sun Tzu, onde a estratégia é a lâmina invisível mais letal e a sabedoria é a arma definitiva. Prepare-se para desvendar os segredos de um gênio cuja voz ainda ecoa através dos séculos, moldando impérios e mentes até hoje. No cenário turbulento da China antiga, um tempo dilacerado por conflitos incessantes entre reinos guerreiros, a própria essência da existência era a luta. Era uma era onde o poder se media em exércitos e o destino de milhões pendia do fio de uma espada. Em meio a essa voragem de ferro e sangue, emergiu uma figura cuja identidade é tão fluida quanto o pensamento que ele legou: Sun Tzu. Não um rei, não um nobre de linhagem imaculada, mas um mestre, um estrategista, um filósofo. Sua existência para alguns roça o mítico, para outros é a prova viva de que a mente pode e deve superar a força bruta. O ambiente em que Sun Tzu supostamente operou era um xadrez de vida ou morte, um ambiente atemporal, onde cada movimento, cada decisão era um peso sobre o destino de civilizações inteiras. Era um tempo de filósofos errantes e pensadores militares, onde o taoísmo e o confucionismo começavam a moldar a visão de mundo chinesa. Sun Tzu, contudo, transcendia essas escolas de pensamento ao aplicar suas verdades ao campo de batalha com uma precisão cirúrgica. Ele via a guerra não como um caos inevitável, mas como uma disciplina, um sistema que podia ser compreendido, dominado e, mais importante, evitado. Essa perspectiva era revolucionária. Enquanto outros buscavam a glória em duelos e o terror em massacres, Sun Tzu buscava a vitória na própria ausência de conflito. O resultado de seu pensamento foi a obra-prima que conhecemos como A Arte da Guerra. Este não é um simples manual tático, é um tratado filosófico, uma meditação profunda sobre a natureza do conflito, do poder e do ser. Para Sun Tzu, a guerra era o último recurso, a culminação de uma série de falhas. A verdadeira mestria não residia em como lutar, mas em como não lutar. Nesses encontros de mestres, guerreiros e sombras nas cortes dos reinos em guerra, Sun Tzu traçava os fundamentos da guerra como disciplina filosófica. Para ele, a guerra era uma ciência exata, um cálculo minucioso de variáveis: terreno, clima, moral, suprimentos, disciplina. Cada elemento devia ser pesado e considerado antes mesmo que uma única lâmina fosse desembainhada. Esse era o terreno da sabedoria, um campo onde a inteligência e a antecipação valiam mais do que 1000 espadas. Um general que compreendia a essência da guerra sabia que o combate era um ato de desperdício, de recursos, de vidas. O ideal era desmantelar o inimigo de dentro para fora, minar sua vontade de lutar, desorganizar sua estratégia, sem que um único golpe fosse trocado. O nascimento do pensamento estratégico como uma arma mais letal que qualquer lâmina é o cerne do ensinamento de Sun Tzu. Ele observou que a força bruta, por mais imponente que pareça, é sempre vulnerável. Exércitos maciços podem ser dispersos pela fome, pelo cansaço ou pela desinformação. Generais valentes podem ser enganados e levados a armadilhas. A verdadeira força estava na adaptabilidade, na astúcia, na capacidade de ler o adversário como um livro aberto e, mais importante, de não ser lido. Os princípios que Sun Tzu destila em A Arte da Guerra são atemporais precisamente porque não se limitam ao contexto militar. Eles são aplicáveis a qualquer situação de conflito, competição ou negociação. A base de sua filosofia reside em entender que a vitória não é um fim em si, mas uma consequência de um planejamento superior, de um conhecimento profundo do ambiente e do adversário.
e de uma capacidade inigualável de moldar a realidade à sua vontade. Sun Tzu nos convida a entrar em um mundo onde a batalha não é travada com machados e escudos, mas com a mente. Ele sugere que, antes de qualquer movimento físico, a guerra já está em curso na esfera psicológica e estratégica. O general que compreende isso é o general que vence antes mesmo de o primeiro soldado pisar no campo de batalha. Essa é a essência do terreno da sabedoria, um prelúdio para as lições mais profundas sobre o conhecimento de si, do inimigo e do caminho para a vitória sem derramamento de sangue. O legado de Sun Tzu não reside em conquistas territoriais, mas na conquista da mente humana, uma arma que, como ele ensinou, é de fato mais letal que qualquer lâmina. O tempo em que Sun Tzu supostamente viveu, conhecido como o período dos reinos combatentes, era uma era de incessante inovação militar. As cidades-estado transformavam-se em superpotências regionais, e a guerra de escaramuças localizadas evoluía para campanhas massivas, envolvendo centenas de milhares de homens. A construção de muralhas, a invenção de novas armas de cerco e o desenvolvimento de formações de batalha complexas eram a ordem do dia. No entanto, em meio a essa corrida armamentista e tática, Sun Tzu apresentou uma perspectiva que, à primeira vista, parecia contraintuitiva. A de que o maior triunfo não residia na demonstração de força bruta, mas na sua superação pela inteligência. Para Sun Tzu, o campo de batalha não era apenas uma extensão de terra onde exércitos se chocavam. Era um complexo sistema de variáveis, um microcosmo do mundo natural e humano. Ele ensinava que a compreensão profunda do terreno da sabedoria era mais valiosa que qualquer arma forjada em aço. Isso envolvia o conhecimento do clima, da geografia, da logística, da moral das tropas e, crucialmente, da psicologia do inimigo e de si mesmo. Um general que dominava esses elementos era capaz de prever, adaptar e controlar o fluxo do conflito antes mesmo que ele se materializasse em violência. A principal inovação do pensamento de Sun Tzu residia na sua abordagem filosófica da guerra. Ele não a via como um ato de heroísmo individual ou de glória pessoal, mas como uma disciplina rigorosa, quase científica. Cada passo devia ser calculado, cada recurso otimizado e cada fraqueza explorada, tanto no adversário quanto em suas próprias fileiras. Essa visão transformava o general de um mero líder de homens em um mestre estrategista, um calculista frio e um observador perspicaz da natureza humana. A emoção e a impetuosidade eram inimigos da verdadeira arte da guerra. Um dos conceitos centrais de Sun Tzu é que a guerra é baseada no engano. Isso significa que a verdade é uma ferramenta a ser manipulada. O que o inimigo pensa que você é, o que ele pensa que você fará, pode ser mais decisivo do que a realidade dos seus recursos. A arte de ocultar suas intenções, de semear a discórdia entre os inimigos, de criar ilusões de força ou fraqueza, era a verdadeira essência da vitória sem combate. Essa lâmina invisível do pensamento estratégico era considerada mais letal que qualquer lâmina física, pois atacava a própria vontade e a capacidade de decisão do adversário. A escola de pensamento de Sun Tzu desafiava a noção tradicional de honra no campo de batalha. Não era sobre duelos justos ou confrontos frontais. Era sobre a eficácia. Se a vitória pudesse ser alcançada sem derramar uma única gota de sangue, ou através da rendição do inimigo pela pura pressão psicológica, essa era a forma superior de conduzir a guerra. Ele pregava a adaptabilidade, a fluidez, a capacidade de ser como a água, que se molda a qualquer recipiente e, ao mesmo tempo, pode desgastar a rocha mais sólida. Essa compreensão profunda dos fundamentos da guerra como disciplina filosófica elevou a estratégia a um nível de arte. Sun Tzu ensinava que a maior vitória era evitar o conflito, submeter o inimigo pela diplomacia, pela inteligência ou pela simples superioridade logística e de moral.
Quando o combate era inevitável, ele deveria ser decisivo e rápido, minimizando as perdas e garantindo que o custo da vitória não superasse seus benefícios. O legado de Sun Tzu, encapsulado em seus aforismos e parábolas, transcendeu sua época e cultura. Sua arte da guerra se tornou um manual para líderes militares, políticos, empresariais e até mesmo para indivíduos em suas vidas diárias. Ele introduziu a ideia de que o verdadeiro poder reside na compreensão, na previsão e na manipulação do ambiente, transformando a guerra de um ato de violência em um campo da sabedoria. O palco está montado agora para mergulharmos nas lições mais específicas desse mestre, começando pela mais fundamental, a de conhecer a si mesmo e ao seu inimigo. No universo de Sun Tzu, a guerra transcende o embate físico. É, antes de tudo, um confronto de mentes, um duelo de percepções e estratégias. O segundo pilar de sua filosofia, e talvez o mais citado de A Arte da Guerra, é o aforismo imortal. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá uma derrota. Se você não conhece nem a si mesmo, nem o inimigo, você sucumbirá em cada batalha. Esta máxima não é apenas uma diretriz militar, é uma profunda verdade filosófica que se estende por todos os campos da vida, enfatizando que o autoconhecimento é tão vital quanto a espionagem. Para Sun Tzu, o general sábio não se lança ao combate impetuosamente. Ele, antes de tudo, se volta para dentro. O autoconhecimento implica uma avaliação honesta e rigorosa das suas próprias forças e fraquezas. Qual a moral de suas tropas? Seus suprimentos são suficientes? Seus comandantes são leais e competentes? Qual é a sua capacidade real de manobra? Ignorar esses pontos é como construir uma casa sobre areia movediça. Um líder que compreende suas limitações pode planejar dentro delas, evitando armadilhas de excesso de confiança e garantindo que cada recurso seja empregado onde terá o maior impacto. O mestre que derrota exércitos sem lutar, como Sun Tzu descreve, primeiro domina a si mesmo. Paralelamente ao mergulho interno, está a imperativa necessidade de conhecer o inimigo. Isso vai muito além de saber o número de soldados ou a quantidade de armas que ele possui. Significa entender sua psicologia, seus medos, suas ambições, seus vícios e suas virtudes. Qual é a cultura militar do adversário? Eles são ousados ou cautelosos? São disciplinados ou propensos à desordem? Quais são seus objetivos políticos subjacentes à guerra? Onde estão seus pontos fracos na logística, na moral ou na liderança? A espionagem, portanto, não é um mero ato de coleta de dados. É uma arte de profunda inteligência e perspicácia. Sun Tzu defendia o uso extensivo de espiões de diferentes tipos: nativos, do próprio povo do inimigo; internos, funcionários do inimigo; duplos, agentes inimigos que se voltam contra eles; descartáveis, aqueles que são enganados para levar informações falsas; e sobreviventes, que trazem informações de volta. Cada tipo tinha um propósito específico na construção de um panorama completo do adversário. Exemplos simbólicos de mestres que derrotaram exércitos apenas observando padrões e colhendo informações eram frequentemente citados nas cortes chinesas. Um general perspicaz podia prever os movimentos do inimigo, antecipar suas reações e até mesmo induzi-lo a erros fatais. Tudo antes que uma única batalha de grande escala fosse travada. Essa dualidade, o olhar para dentro e o olhar para fora, formava a base do planejamento estratégico. O objetivo não era apenas ser mais forte, mas ser mais inteligente. Sun Tzu ensinava que a força sem inteligência era um cego brandindo uma espada. A percepção sem força, por sua vez, era um observador impotente. O verdadeiro poder residia no equilíbrio entre força e percepção.
Um exército forte era útil, mas um exército forte que compreendia as fraquezas de seu inimigo e as suas próprias era invencível. A aplicação prática desse princípio levava à capacidade de manipular o campo de batalha, de forma que as próprias forças do general fossem posicionadas para a máxima vantagem, enquanto as do inimigo fossem conduzidas para uma desvantagem insuperável. Não se tratava de lutar bravamente, mas de lutar apenas quando a vitória era certa, ou quando a derrota do inimigo era uma inevitabilidade calculada. Maestria na aplicação do princípio "conhece a ti mesmo, conhece o inimigo" era para Sun Tzu a verdadeira marca de um general superior. Ele não via a guerra como um teste de bravura aleatória, mas como um intrincado jogo de xadrez, onde cada peça, cada movimento era ditado pelo conhecimento profundo. A introspecção não era um sinal de fraqueza, mas de sabedoria, permitindo ao líder identificar seus próprios vieses, emoções e pontos cegos antes que estes o levassem à ruína. O general que compreendia a psicologia de suas próprias tropas, seus medos, suas esperanças, seu cansaço, podia manipulá-las para lutar com a máxima eficiência ou para recuar com ordem quando necessário. A arte de observar padrões no inimigo era elevada a um nível quase místico por Sun Tzu. Não se tratava apenas de coletar fatos, mas de interpretá-los, de ver além do óbvio. Um mestre estrategista com informações precisas de seus espiões poderia deduzir a moral das tropas inimigas por pequenos sinais. Um acampamento desorganizado, uma patrulha descuidada, um boato de descontentamento interno. Da mesma forma, poderia identificar as ambições secretas de um comandante adversário, suas fraquezas pessoais ou as pressões políticas que o afetavam. Esse conhecimento aprofundado permitia que o general de Sun Tzu agisse com antecedência, explorando essas vulnerabilidades sem que o inimigo sequer percebesse o golpe que se aproximava. Considere o exemplo simbólico de um mestre que, sem mover um único soldado, semeava a discórdia entre os generais inimigos, espalhava rumores falsos sobre a escassez de suprimentos em seu próprio exército para atrair um ataque precipitado do adversário ou, ao contrário, sobre sua força esmagadora para induzir o inimigo a recuar. Essas táticas, baseadas em inteligência e manipulação, eram as verdadeiras batalhas travadas por Sun Tzu. A vitória não era celebrada em campos banhados em sangue, mas na mesa de mapas, onde o inimigo era desfeito por suas próprias convicções e erros calculados. O equilíbrio entre força e percepção era fundamental. Sun Tzu ensinava que a força deveria ser usada com sabedoria, não de forma indiscriminada. Era como um arco. A corda, força, só era eficaz se a mira, percepção, fosse precisa. Um exército numeroso, mas sem informações sobre o terreno ou as intenções do inimigo, era um gigante cego. Por outro lado, o conhecimento sem a capacidade de agir, seja com força militar, diplomacia ou logística, era inútil. A fusão desses dois elementos criava uma sinergia invencível. A aplicação mais refinada desse princípio residia na capacidade de transformar desvantagens em oportunidades. Se o próprio exército estava exausto, o general sábio poderia usar essa fraqueza aparente para enganar o inimigo, atraindo-o para uma emboscada. Se o terreno era desfavorável, ele o manipulava, criando armadilhas e utilizando-o para sua própria vantagem. A guerra, para Sun Tzu, era um fluir constante, uma dança de forças onde a rigidez levava à derrota e a adaptabilidade era a chave da sobrevivência. Assim, o ensinamento de "conhece a ti mesmo, conhece o inimigo" não era apenas sobre estratégia militar, mas sobre uma profunda compreensão da interconectividade entre o interno e o externo, o visível e o invisível. Era uma lição
sobre a maestria da mente sobre a matéria, onde a preparação, a inteligência e a autodisciplina eram os verdadeiros alicerces da vitória. Sun Tzu nos convida a ir além do campo de batalha físico, para um domínio onde a mente é a arma mais poderosa e onde a vitória suprema é alcançada não pela força bruta, mas pela pura superioridade da percepção. No arcabouço filosófico de Sun Tzu, o ápice da maestria militar não se encontra na conquista violenta, mas na vitória sem batalha. Este é o conceito que eleva a arte da guerra, de um mero manual tático a um tratado de sabedoria profunda. Para o mestre estrategista, o ideal é dominar o inimigo sem lutar, submetê-lo antes mesmo que um único golpe seja trocado. A guerra, vista como um mal necessário e dispendioso, deveria ser evitada sempre que possível. E a verdadeira glória residia em desmantelar a vontade do adversário de lutar. A premissa é simples, mas sua execução de extrema complexidade. A vitória completa é quando o exército não precisa lutar e as muralhas não precisam ser derrubadas. Isso significa que a estratégia suprema é desferir um golpe fatal na mente do inimigo, não em seu corpo. Isso pode ser alcançado de várias maneiras, todas elas focadas em minar a moral, a liderança e a coesão do adversário antes de qualquer confronto direto. Sun Tzu defendia que o melhor ataque era aquele que destruía a estratégia do inimigo na sua raiz. Isso envolvia uma profunda análise de seus planos, identificando pontos fracos e explorando-os através de manobras políticas, diplomáticas ou de inteligência. Se o general inimigo pudesse ser enganado, desinformado ou levado a duvidar de suas próprias intenções, sua capacidade de lutar seria paralisada. A guerra ideal é vencida antes de ser travada, pois ela se resolve no tabuleiro da mente, não no campo de batalha. Um dos pilares dessa vitória sem batalha é a manipulação de cenários. Um general astuto de Sun Tzu criava uma realidade distorcida para o inimigo. Isso podia incluir a encenação de movimentos de tropas em uma direção para desviar a atenção de um ataque real em outra, ou a construção de fortificações falsas para induzir o inimigo a desperdiçar recursos em um cerco inútil. O objetivo era sobrecarregar a capacidade de decisão do adversário, fazendo-o gastar recursos e energia em preparativos para ameaças inexistentes ou para ataques em locais sem valor estratégico. As emboscadas psicológicas eram outra ferramenta vital. Isso não se referia a emboscadas físicas em um desfiladeiro, mas a armadilhas mentais. Por exemplo, a disseminação de rumores falsos dentro das fileiras inimigas poderia gerar desconfiança entre os comandantes, incitar a deserção ou levar à desobediência. Se um rei começasse a duvidar da lealdade de seus generais por causa de boatos bem plantados, o exército inimigo se autodestruiria de dentro para fora, sem a necessidade de um confronto. A informação ou a desinformação tornava-se a arma mais potente. Essa forma de guerra é um jogo de sombras, onde a discrição e a invisibilidade são cruciais. O general de Sun Tzu não busca o reconhecimento por grandes batalhas. Ele busca a vitória silenciosa, aquela que não deixa vestígios de luta, apenas de um colapso inexplicável do inimigo. O triunfo se manifesta na submissão sem resistência, na desistência do adversário ou em sua autodissolução. Para o mestre, vencer é nunca ser tocado, ou seja, alcançar o objetivo sem sofrer perdas, sem se expor a riscos desnecessários. A preservação das próprias forças era tão importante quanto a destruição do inimigo. Sun Tzu defendia que a destruição do Estado inimigo deveria ser evitada se possível. A conquista era menos desejável que a submissão. Destruir cidades e terras significava herdar um fardo. Era muito mais eficaz forçar o inimigo a se render intacto, preservando seus recursos e sua população. Essa visão pragmática
focada na eficiência e na economia de recursos, era revolucionária para a época. A maestria de Sun Tzu na vitória sem batalha residia na capacidade de desdobrar forças de maneira a intimidar e desmoralizar o inimigo, tornando a luta inviável. Ele ensinava que a mera demonstração de força esmagadora, combinada com uma reputação de invencibilidade, poderia ser suficiente para levar um adversário a depor as armas. Isso exigia um profundo entendimento da psicologia humana, o medo da aniquilação, a percepção de uma desvantagem insuperável e a inevitabilidade de uma derrota. Para o mestre, o general que não precisava mover um dedo para que o inimigo cedesse era o verdadeiro gênio militar. As táticas para dominar sem lutar incluíam a formação de alianças estratégicas que isolassem o inimigo, a utilização de diplomacia astuta para semear desconfiança entre seus aliados e o uso de recursos financeiros para corromper seus oficiais. A guerra era um espetáculo de poder e engano, onde a aparência era mais importante que a realidade. Um exército podia parecer invencível, mesmo que suas forças fossem limitadas, se a sua capacidade de manipulação de cenários fosse superior. O uso de rumores e desinformação era uma técnica crucial nesse jogo de sombras. Sun Tzu via a mente do inimigo como o verdadeiro campo de batalha. Plantar informações falsas sobre as próprias fraquezas para atrair um ataque precipitado ou sobre a força esmagadora para induzir a fuga eram manobras que não custavam vidas, apenas inteligência e sigilo. O objetivo era que o inimigo se destruísse por suas próprias ações, baseadas em percepções enganosas. A guerra, então, se tornava um duelo de informações e percepções. A vitória sem batalha também se manifestava na capacidade de um general de desgastar o inimigo sem combate direto. Bloquear rotas de suprimentos, sabotar a moral das tropas adversárias com operações psicológicas, ou até mesmo usar o cansaço do inimigo a seu favor, eram formas de enfraquecê-lo progressivamente. O adversário, exausto e desmoralizado, acabaria por se render, preferindo a submissão à aniquilação total. O mais alto nível de maestria, segundo Sun Tzu, era vencer é nunca ser tocado. Isso significa alcançar seus objetivos sem sofrer perdas, sem expor suas próprias forças ao risco do combate. É uma vitória que preserva os recursos, as vidas e a integridade do seu próprio exército. É a manifestação suprema do pragmatismo, onde o custo-benefício de cada ação é avaliado rigorosamente. Não há glória vazia, há apenas o resultado eficiente. Essa abordagem transformava a guerra de um ato de violência em uma arte de persuasão, intimidação e desorganização. O general de Sun Tzu não era um herói que liderava cargas, mas um calculista invisível que orquestrava o colapso do inimigo à distância. Sua presença era sentida no desespero do adversário, na desintegração de sua estratégia e na sua eventual rendição. O inimigo era, de fato, destruído por suas próprias convicções e por sua incapacidade de discernir a verdade no complexo tabuleiro de enganos. Em suma, o capítulo 3 de Sun Tzu não é apenas uma lição sobre táticas militares. É um guia para a supremacia estratégica em qualquer conflito. Ele nos ensina que a força mais potente não é a que se exibe em bravura, mas a que se oculta na inteligência, na paciência e na capacidade de manipular a realidade. É a arte de vencer sem lutar, de garantir que a guerra ideal seja vencida antes de ser travada, no silêncio dos planos e na mente do adversário. No cerne da filosofia militar de Sun Tzu reside um princípio tão audacioso quanto controverso. A guerra é baseada no engano. Esta afirmação, repetida através dos séculos, não é uma licença para a desonestidade pura, mas sim uma diretriz para a manipulação estratégica da percepção do inimigo. Para o mestre chinês, a verdade era uma arma a ser manuseada com precisão,
O engano não era um vício moral, mas uma virtude tática, essencial para a vitória sem batalha e para a preservação das próprias forças. A premissa é clara: se o inimigo souber sua verdadeira força, seus verdadeiros planos e suas verdadeiras fraquezas, ele pode se preparar e contra-atacar eficazmente. O objetivo do general sábio é, portanto, criar uma névoa de incerteza e ilusão que paralise a capacidade de decisão do adversário. Isso envolve a dissimulação em todos os níveis: tático, operacional e estratégico. Sun Tzu ensinava que, para enganar o inimigo, um líder deve ser capaz de ser, ao mesmo tempo, previsível e imprevisível, forte e fraco, presente e ausente. Episódios épicos de manipulação e táticas ilusórias pontuam as lendas militares que ecoam os ensinamentos de Sun Tzu. Um exemplo clássico seria o general que, para atacar o leste, finge preparar uma ofensiva massiva no oeste. Movimenta tropas, constrói acampamentos falsos, envia mensageiros com informações forjadas sobre o ataque iminente no oeste. O inimigo, reagindo a essa ameaça percebida, desvia suas forças para a defesa do oeste, deixando o leste vulnerável para o verdadeiro golpe. É um jogo de aparências, onde o teatro de guerra é mais importante que o combate real. A criação de exércitos fictícios era outra manifestação dessa doutrina. Um número limitado de tropas podia ser feito para parecer uma força avassaladora, através de estratagemas como a dispersão de bandeiras e tambores por uma grande área, ou o acendimento de fogueiras em excesso durante a noite para simular um acampamento muito maior. O pânico e a desmoralização causados pela percepção de uma ameaça superior podiam levar o inimigo à fuga ou à rendição antes mesmo de a verdadeira força ser revelada. A mente do adversário era, assim, a primeira e principal vítima do engano. O envio de mensagens falsas era uma arte em si. Espiões duplos, agentes desinformados ou até mesmo mensagens codificadas que se destinavam a serem interceptadas podiam levar o inimigo a tomar decisões desastrosas. Um general astuto poderia vazar informações sobre uma rota de suprimentos vital que estaria desprotegida, atraindo o inimigo para uma emboscada. Ou poderia espalhar que suas próprias tropas estavam doentes e desmoralizadas, encorajando um ataque precipitado que terminaria em desastre para o adversário. A credulidade do inimigo era explorada implacavelmente. Além disso, a manipulação do próprio terreno alterado era uma tática poderosa. Mudar a paisagem para criar a ilusão de um atalho seguro, que levava a uma armadilha, ou ocultar obstáculos para retardar o avanço inimigo, eram maneiras de usar o ambiente como cúmplice do engano. Um vale que parecia ser uma rota de fuga segura, mas era, na verdade, um beco sem saída, poderia selar o destino de um exército inteiro. O ambiente se tornava parte do teatro de ilusões. Sun Tzu não via o engano como um ato isolado, mas como uma constante. O general que dominava o caminho do engano estava sempre um passo à frente, controlando a narrativa da guerra. O objetivo supremo era que o inimigo fosse destruído por suas próprias convicções, por suas suposições equivocadas baseadas nas ilusões criadas. Eles lutavam contra fantasmas, perseguiam sombras e, no fim, caíam em armadilhas que eles mesmos ajudaram a construir. Essa era a verdadeira essência da guerra estratégica para Sun Tzu. Uma batalha travada na mente antes de qualquer gota de sangue ser derramada. A maestria de Sun Tzu na arte do engano não se limitava a táticas grandiosas. Ela se infiltrava em cada detalhe da campanha. Ele enfatizava que a capacidade de fingir fraqueza quando forte e força quando fraco era crucial. Se seu exército era numeroso e poderoso, o general astuto de Sun Tzu o faria parecer pequeno e desorganizado, convidando a um ataque precipitado do inimigo. Inversamente, se suas forças fossem poucas, ele as superestimaria, criando a ilusão de um gigante para intimidar e dissuadir o adversário de atacar.
A meta era sempre controlar a percepção do inimigo, forçando-o a reagir à sua ilusão, e não à sua realidade. Táticas ilusórias também envolviam a manipulação do tempo. Um exército podia marchar rapidamente em direção a um ponto apenas para diminuir o ritmo de repente ou desviar o caminho, fazendo o inimigo desperdiçar energia em perseguições infrutíferas. A dispersão de forças para parecer mais numeroso em várias frentes ou a concentração de forças em um único ponto decisivo eram alternadas com rapidez e sigilo, confundindo completamente a inteligência do adversário. O inimigo, incapaz de discernir a verdadeira intenção, reagiria a múltiplos fantasmas, exaurindo-se e dividindo suas próprias forças. A criação de armadilhas psicológicas era fundamental. Isso incluía a simulação de retirada em um pânico fingido para atrair o inimigo para um terreno desfavorável onde uma emboscada real aguardava. Ou a exibição de bandeiras e estandartes inimigos capturados, ou de espólios de guerra falsos para desmoralizar as tropas adversárias e minar sua confiança em sua própria liderança. As mensagens falsas eram enviadas de maneira que parecessem interceptadas acidentalmente, adicionando uma camada de autenticidade ao engano. A psicologia do medo e da dúvida era explorada ao máximo. Sun Tzu também abordava a importância de não repetir táticas de engano. Uma estratagema bem-sucedida, se usada novamente, seria rapidamente reconhecida. A arte estava na constante inovação e adaptação, mantendo o inimigo em um estado perpétuo de incerteza e desequilíbrio. O general que dominava o engano era um mestre da fluidez, nunca preso a um único método, sempre um passo à frente da compreensão do adversário. Essas táticas de manipulação transcendiam o campo de batalha. O engano era aplicado em negociações diplomáticas, onde falsas promessas ou ameaças podiam desestabilizar alianças e semear a discórdia entre estados inimigos. A infiltração de agentes para espalhar propaganda ou para corromper oficiais inimigos era uma extensão natural do princípio de que a guerra é baseada no engano. O objetivo era corroer a estrutura do inimigo de dentro para fora, tornando a resistência inútil. O resultado final desse jogo de ilusões era a aniquilação moral e estratégica do adversário. O inimigo, cercado por uma realidade fabricada, exaurido por perseguições a fantasmas e dividido por informações falsas, acabava por colapsar sob o peso de suas próprias decisões errôneas. Não era a força física de Sun Tzu que o derrotava, mas a sua própria confusão e desespero. O inimigo destruído por suas próprias convicções é a prova máxima do sucesso do caminho do engano. Para Sun Tzu, a capacidade de enganar era o reflexo de um profundo autoconhecimento e de um entendimento ainda maior do inimigo. Era a expressão suprema do equilíbrio entre força e percepção, onde a inteligência se tornava a arma mais potente. O caminho do engano não era uma fuga da guerra, mas a própria essência dela, travada nas sombras da mente, onde a vitória era garantida antes mesmo de o sangue ser derramado. No universo estratégico de Sun Tzu, a guerra raramente é uma questão de simples superioridade numérica ou tecnológica. Em vez disso, é uma dança delicada de forças e contraforças, de oportunidades e riscos. O quinto pilar de sua filosofia, o equilíbrio das forças, mergulha na complexidade de gerenciar a dinâmica do campo de batalha. Sun Tzu ensinava que um general deve ser um mestre na arte de equilibrar forças visíveis e invisíveis, usando a energia e a forma para manipular o inimigo e conduzi-lo à derrota, mesmo em situações de desvantagem aparente. A força visível, Zheng, em chinês, refere-se ao que é direto, óbvio e esperado, a formação frontal de tropas. O ataque direto, a força bruta, é a parte do exército que o inimigo vê e espera enfrentar. A força invisível, Qi em chinês,
Por outro lado, é o que é indireto, inesperado e surpreendente. Um flanqueamento súbito, uma emboscada oculta, uma manobra de distração. É a astúcia, a surpresa, a manobra que desequilibra o adversário. Para Sun Tzu, a verdadeira arte da guerra residia na interação constante e fluida entre Zheng e Qi. A força visível prendia a atenção do inimigo, enquanto a força invisível desferia o golpe decisivo. A combinação eficaz dessas duas forças permitia que um general transformasse o caos em ordem e a fraqueza em vantagem. Sun Tzu ilustrava isso com a metáfora de uma torrente que rola pedras. A água em si não tem força, mas sua forma e o terreno que ela utiliza criam um poder irresistível. Da mesma forma, um exército, independentemente de seu tamanho, deve ser moldado e direcionado para criar um impulso avassalador que o inimigo não pode resistir. Um dos desafios mais críticos que Sun Tzu abordava era como lidar com tropas cansadas e com moral quebrada. Ele reconhecia que o cansaço e o desânimo eram inimigos tão perigosos quanto o próprio adversário. Nesses momentos, a força bruta era inútil. Em vez disso, o general sábio deveria revitalizar seus homens através de incentivos, como promessas de recompensa ou através de manobras que restaurassem a confiança, como uma pequena vitória estrategicamente orquestrada para levantar o moral. Não se tratava apenas de descanso físico, mas de restaurar o espírito de luta. A transformação da fraqueza em armadilha era uma tática avançada desse equilíbrio. Sun Tzu ensinava que, às vezes, a melhor maneira de derrotar um inimigo superior era exibir uma fraqueza aparente, convidando-o a um ataque imprudente. Um exército exausto poderia simular uma retirada desordenada, atraindo o adversário para uma emboscada em um terreno desfavorável. Ou uma pequena guarnição poderia deixar uma fortaleza aparentemente mal defendida, para que o inimigo a atacasse sem cautela, caindo em uma armadilha preparada. A fraqueza, quando bem utilizada, tornava-se um chamariz mortal. O capítulo 5 é um capítulo tenso, pois explora a gestão do caos e da incerteza. A guerra é inerentemente caótica, e o general que a domina é aquele que consegue impor sua vontade ao pandemônio. Isso exige não apenas coragem, mas uma clareza de pensamento e uma capacidade de adaptação que permitam ajustar o Zheng e o Qi em tempo real, respondendo às mudanças do campo de batalha com movimentos que o inimigo não pode prever. É a arte de ser fluido como a água e rápido como o vento, aparecendo onde o inimigo é fraco e atacando onde ele menos espera. A vitória reside na capacidade de desequilibrar, desorientar e, finalmente, desmantelar a coesão do inimigo, tudo através de um balanceamento calculado das forças. A capacidade de equilibrar forças visíveis e invisíveis era, para Sun Tzu, a essência da maestria tática. O Zheng, a força direta e frontal, era usada para engajar o inimigo, fixá-lo e distraí-lo. No entanto, a vitória decisiva vinha do Qi, a força indireta e surpreendente que atingia o adversário onde ele menos esperava. Imagine um general que avança com sua infantaria pesada, Zheng, no centro, fazendo o inimigo concentrar suas defesas ali. Enquanto isso, uma força menor e mais móvel, Qi, flanqueia silenciosamente, atacando a retaguarda desprotegida ou os suprimentos. O inimigo, com sua atenção focada na ameaça frontal, é pego de surpresa e desorganizado por um golpe inesperado. Essa interdependência entre o direto e o indireto permitia a transformação da fraqueza em armadilha. Se o exército de um general estava numericamente inferior, ele poderia usar seu Zheng para uma demonstração de força calculada em um ponto, enquanto seu Qi estava preparado para uma emboscada em outro. Ou ele poderia simular uma retirada desorganizada, fazendo o inimigo se esticar e expor suas linhas de suprimento e comunicação, transformando a perseguição em uma armadilha mortal.
Sun Tzu ensinava que a fraqueza, se bem disfarçada, podia ser o maior chamariz para um inimigo arrogante. Lidar com tropas cansadas, com moral quebrada, exigia uma liderança perspicaz. Um general sábio não impunha mais sacrifícios sem sentido. Em vez disso, ele usava a retaguarda para proteger os exaustos, permitia pequenos períodos de descanso estratégico e, talvez mais importante, lhes dava uma esperança de vitória. Isso podia ser alcançado através de objetivos claros e atingíveis, promessas de recompensa ou a garantia de que cada sacrifício seria significativo. Restaurar a fé de um soldado era tão vital quanto reabastecer seu estoque de flechas. O capítulo 5 é um capítulo tenso porque reflete a realidade brutal do campo de batalha, onde o controle do caos é a diferença entre a vida e a morte. O general deve ser capaz de avaliar rapidamente a situação, adaptar seus planos e executar manobras complexas sob pressão intensa. Sun Tzu via o campo de batalha como um organismo vivo e mutável. A rigidez levava à derrota. A capacidade de mudar o foco do ataque, de reverter a formação e de enganar o inimigo sobre suas verdadeiras intenções era essencial para manter o equilíbrio. Ele também abordava a importância da disciplina e do controle. Um exército, por mais poderoso que fosse, era inútil sem a capacidade de seus homens de seguir ordens e de manter a coesão sob ataque. O general devia ser um mestre em motivar, mas também em punir, garantindo que a ordem fosse mantida mesmo nos momentos de maior desespero. É a capacidade de transformar a massa caótica de indivíduos em uma força coesa e flexível, que pode se adaptar a qualquer desafio. Em essência, o equilíbrio das forças é sobre a arte de ser imprevisível. É sobre como usar a energia e a forma do seu exército para criar uma dinâmica que o inimigo não consegue decifrar. O inimigo destruído por suas próprias convicções é aquele que falhou em perceber o jogo entre o Zheng e o Qi. Ele se defende contra o que vê, mas é atingido pelo que não percebe. A vitória final para Sun Tzu não é um acidente, mas o resultado de um equilíbrio meticuloso de forças, onde a mente estratégica supera a mera bravura. É a arte de guiar o caos para a vitória. No repertório de estratégias de Sun Tzu, poucas são tão radicais e contraintuitivas quanto o conceito de o terreno da morte. Este é um cenário de desespero calculado, onde todas as vias de fuga são deliberadamente cortadas, e a única opção que resta às tropas é a vitória ou a aniquilação. Para o mestre estrategista, quando não há saída, a vitória é certa, pois a mente humana, confrontada com a inevitabilidade da luta pela sobrevivência, libera um potencial de ferocidade e determinação inigualável. O terreno da morte, também conhecido como terreno mortal ou terreno desesperado, é uma das 9 classificações de terreno que Sun Tzu descreve em A Arte da Guerra. É a situação mais perigosa, onde o exército se encontra em uma posição sem retirada, cercado ou com suas linhas de suprimento e comunicação cortadas. É o oposto de um terreno favorável, onde há espaço para manobras e recuo. Contudo, para Sun Tzu, essa extrema adversidade podia ser transformada em uma vantagem estratégica decisiva. A teoria por trás de forçar o próprio exército a lutar por sobrevivência baseia-se na psicologia humana. Quando um soldado sabe que não há para onde correr, que o recuo é impossível e que a derrota significa a morte certa, seu instinto de autopreservação se acende de forma mais intensa. O medo da morte iminente e a falta de alternativas eliminam qualquer hesitação, transformando a tropa em uma força coesa e desesperada, capaz de feitos que, em outras circunstâncias, seriam impensáveis. Eles não lutam pela glória ou por um líder, lutam pela própria vida. Sun Tzu acreditava que, em um terreno da morte, a moral do exército se unificava e se elevava a um nível extraordinário.
As divisões internas, as queixas e a fadiga davam lugar a uma determinação feroz. Os soldados esqueciam o medo individual e se concentravam na luta coletiva pela sobrevivência. Eles atacavam com uma ferocidade que superava em muito a de um exército que tinha a opção de recuar. A ausência de uma saída física forçava uma saída mental. A única direção era para frente, em direção à vitória. Um exemplo clássico, embora simbólico para Sun Tzu, seria o de um comandante que, ao desembarcar suas tropas em território inimigo para uma batalha decisiva, ordena que queime as pontes ou afunde os barcos que os trouxeram. Essa ação simbólica e literal envia uma mensagem inequívoca aos soldados: não há recuo. A única maneira de voltar para casa, de sobreviver, é vencer a batalha à frente. Confrontados com essa realidade, os soldados lutam com um fervor e uma resiliência que surpreendem o inimigo e, por vezes, a eles próprios. Essa tática era arriscadíssima, claro. Exigia uma liderança absolutamente confiante e uma avaliação precisa da situação. Usar o terreno da morte de forma imprudente era convidar à aniquilação total. O general que escolhia essa estratégia precisava ter certeza de que o inimigo seria pego de surpresa pela ferocidade repentina das tropas desesperadas, ou que sua própria capacidade logística e de inteligência seria suficiente para virar o jogo em uma situação aparentemente sem esperança. O terreno da morte não era um lugar para batalhas prolongadas, mas para um ataque final e avassalador. Era uma estratégia de tudo ou nada. Um último recurso que, se bem aplicado, garantia que nenhum soldado recuará. A essência não estava na força do inimigo, mas na psicologia das próprias tropas, levadas ao limite de sua capacidade de luta. A decisão de levar um exército para o terreno da morte era a prova máxima da audácia e da confiança de um general na filosofia de Sun Tzu. Não era uma estratégia para ser usada levianamente, mas reservada para quando todas as outras opções de manobra ou engano tivessem sido esgotadas e a vitória se tornasse uma necessidade absoluta para a sobrevivência. Para o mestre, é nesse ponto de não retorno que a verdadeira essência da vontade de lutar de um exército é forjada. A essência do terreno da morte reside em transformar a desvantagem em uma arma psicológica. Um exército cercado ou com as costas para um rio intransponível não tem mais a opção de recuar e reagrupar. Cada soldado sabe que sua única chance de ver o dia seguinte é lutar com uma ferocidade sem precedentes. Isso libera uma energia latente de sobrevivência que um exército que tem rotas de fuga abertas jamais poderá igualar. A mente do inimigo, que espera uma rendição ou uma fuga desesperada, é então surpreendida pela violência repentina e implacável. A teoria de forçar o próprio exército a lutar por sobrevivência também tocava na psicologia da liderança. Um general que se colocava na mesma situação de risco de suas tropas, que queimava as pontes atrás de si junto com elas, inspirava uma lealdade e um compromisso que nenhuma ameaça de punição poderia alcançar. Era a solidariedade no desespero que unia o exército em uma única vontade de vencer. Nesse cenário, as patentes e hierarquias se dissolviam em um objetivo comum: a sobrevivência. Um exemplo clássico, embora possa ser atribuído a figuras históricas que ecoam o pensamento de Sun Tzu, é o de um comandante que intencionalmente se posiciona em uma área de terreno desfavorável, talvez um vale estreito ou com pântanos atrás, para enfrentar um inimigo superior, aparentemente uma posição suicida. No entanto, o verdadeiro objetivo é eliminar a opção de fuga, forçando suas tropas a lutar com a fúria dos condenados. O inimigo, subestimando a determinação do adversário, avança confiante, apenas para ser recebido por uma resistência brutal e desesperada que o faz recuar em desordem. O terreno da morte não era sobre esmagar o inimigo pela força,
mas por uma explosão de energia concentrada e aterrorizante. Era sobre transformar a ameaça de aniquilação em um catalisador para a vitória. O comandante precisa ter certeza de que essa explosão inicial de ferocidade será suficiente para quebrar a moral do inimigo, pois não haverá uma segunda chance. A sustentabilidade não é um fator. A decisão rápida e esmagadora é tudo. Para Sun Tzu, a habilidade de um general em usar o terreno da morte era um indicativo de sua profunda compreensão da psicologia da guerra. Não era apenas sobre manipular o inimigo, mas sobre manipular as próprias tropas, levando-as ao seu limite para que pudessem superar o impossível. É um conceito que demonstra a frieza e o cálculo necessários para a guerra estratégica. Quando todas as opções se esgotam, a desesperança se torna a arma mais potente. Assim, o capítulo 6 nos ensina que, mesmo na situação mais terrível, a vitória pode ser forjada se a estratégia for a de transformar o desespero em determinação inquebrantável. A frase, quando não há saída, a vitória é certa, ressoa como um lembrete sombrio e poderoso da capacidade humana de lutar pela vida quando confrontada com o abismo. No auge da sabedoria estratégica de Sun Tzu, encontra-se o paradoxo do general invisível. Contrariando a imagem popular de líderes carismáticos à frente de seus exércitos, o mestre chinês ensinava que o verdadeiro líder não brilha. Ele manipula as estrelas. Essa é a essência do capítulo sobre a liderança suprema. Um comandante cujas ações são tão sutis e imperceptíveis que o inimigo não consegue discernir sua presença ou intenção, mas cujos resultados são inegáveis e devastadores. Para Sun Tzu, a glória pessoal era uma armadilha. Um general que buscava o reconhecimento através de exibições de bravura ou demonstrações ostensivas de poder era previsível e, portanto, vulnerável. A verdadeira maestria residia na capacidade de orquestrar os eventos de tal forma que a vitória parecesse surgir de uma sequência natural de acontecimentos, ou até mesmo de erros do próprio inimigo, sem que a mão do mestre fosse percebida. O general invisível opera nas sombras, influenciando o curso da batalha a partir dos bastidores, sem nunca se expor. O conceito de humildade tática é central para essa filosofia. Não se trata de fraqueza, mas de um poder tão profundo que não precisa ser ostentado. Um comandante que permanece oculto pode observar o campo de batalha com mais clareza, livre das pressões do confronto direto e da necessidade de reações impulsivas. Ele pode analisar as informações de seus espiões, planejar contramovimentos e desdobrar suas forças com uma precisão cirúrgica, sem que o inimigo saiba quem está realmente no comando ou qual é a sua verdadeira estratégia. Esse tipo de liderança opera através da manipulação de cenários, uma extensão do caminho do engano. O general invisível não dá ordens diretas que possam ser facilmente rastreadas até ele. Em vez disso, ele cria as condições para que seus subordinados e até mesmo o inimigo tomem as decisões que ele deseja. É como um jardineiro que cultiva um campo. Ele não força as plantas a crescerem, mas prepara o solo, rega, aduba e direciona a luz do sol, garantindo que a colheita seja abundante. Da mesma forma, o general invisível prepara o terreno estratégico para que a vitória floresça por si mesma. A discrição é a principal arma do general invisível. Suas mensagens são cifradas, suas ordens são transmitidas através de múltiplos canais para confundir qualquer tentativa de interceptação, e seus movimentos são encobertos pela névoa da desinformação. A ausência de uma figura central e visível no campo de batalha torna-o um alvo impossível de ser mirado. O inimigo não sabe quem capturar, quem desmoralizar ou quem confrontar diretamente, porque a liderança é difusa e adaptável.
O poder da humildade tática reside também em sua capacidade de semear dúvidas no inimigo. Se o adversário não consegue identificar o líder ou a estrutura de comando, ele começa a duvidar da própria inteligência e da solidez de suas informações. Essa incerteza é um veneno que corrói a moral e a coesão do exército inimigo, levando-o a erros e hesitações. O inimigo é destruído por suas próprias convicções e pela falta de um alvo claro. Essa abordagem de liderança culmina na ideia de que o sucesso estratégico não é sobre o que o general faz, mas sobre o que ele permite que aconteça. Ele não lidera pelo comando direto, mas pela influência sutil, pelo estabelecimento de princípios claros e pela criação de um ambiente onde a vitória é o resultado inevitável de um plano bem orquestrado. A marca do verdadeiro líder, para Sun Tzu, é que ele deixa sua marca em cada movimento, mas sua presença permanece indetectável, como um fantasma guiando o destino da batalha. A maestria do general invisível, segundo Sun Tzu, manifesta-se na habilidade de criar uma ilusão de caos ou aleatoriedade, que na verdade esconde uma ordem meticulosa. Ele não emite comandos grandiosos do alto de uma colina, mas tece uma rede complexa de ações e reações que culminam na derrota do inimigo. Essa abordagem exige um controle absoluto sobre a informação, tanto a que é revelada quanto a que é ocultada. O general invisível é um mestre da desinformação e da contra-informação, fazendo com que o adversário lute contra fantasmas e persiga sombras. O poder da humildade tática permite que o general se adapte rapidamente, sem a necessidade de manter uma imagem pública ou de seguir protocolos rígidos. Ele pode mudar seus planos em um instante, sem que o inimigo perceba a alteração. Essa fluidez é uma desvantagem intransponível para um adversário que busca um alvo fixo ou uma estratégia previsível. Ele é como a água, que toma a forma do recipiente, mas é capaz de desgastar a rocha mais dura com sua persistência e adaptabilidade. Essa forma de liderança não é centralizada na figura de um indivíduo, mas nos princípios e na doutrina. O general invisível manipula as estrelas ao estabelecer um sistema onde seus comandantes de campo, mesmo sem ordens diretas e constantes, compreendem a visão geral e atuam de forma coesa, como se guiados por uma mão invisível. Isso é alcançado através de um treinamento rigoroso, uma comunicação eficaz dos princípios e uma cultura de iniciativa e adaptabilidade entre as tropas. O resultado é um exército que age como um único organismo, com cada parte contribuindo para o objetivo final, sem a necessidade de um líder visível empunhando uma espada à frente. Sun Tzu ensinava que a melhor maneira de derrotar um inimigo era fazê-lo desconfiar de seus próprios generais, de suas próprias informações e de sua própria capacidade de decisão. Se o adversário não conseguisse identificar a fonte dos seus problemas, fosse uma traição interna, um engano tático ou uma simples má sorte, ele começaria a se desintegrar internamente. O general invisível é o catalisador dessa desintegração, operando em um plano tão sutil que o inimigo não consegue atribuir a causa de sua ruína a uma única força externa. O verdadeiro líder, portanto, não busca o louvor ou a adulação. Sua satisfação reside na vitória silenciosa, na derrota do inimigo sem que sua mão seja revelada. Ele não se importa com a fama, apenas com o resultado. A discrição e o sigilo são suas maiores virtudes. É por isso que ele deixa sua marca em cada movimento, mas permanece oculto, um fantasma que guia o destino da batalha. Em última análise, o capítulo 7 de Sun Tzu sobre o general invisível é uma lição sobre o poder supremo da inteligência, da adaptabilidade e do controle da percepção. É um convite a reimaginar a liderança,
não como um espetáculo de força, mas como uma orquestração sutil de eventos que levam o inimigo à ruína por conta própria, sob a influência imperceptível de um mestre da guerra. A maior vitória é aquela que o inimigo não entende como perdeu, e a maior glória é a do comandante que manipula o campo de batalha das sombras. O legado de Sun Tzu transcende em muito os campos de batalha sangrentos de sua China antiga. Com o capítulo 8, A Guerra Eterna, a filosofia do mestre alcança seu ápice, revelando que a guerra como ensinamento transcende o campo de batalha. Não se trata apenas de táticas para exércitos, mas de princípios universais para a vida, para a liderança e para qualquer forma de competição ou conflito humano. Sun Tzu é apresentado não apenas como um estrategista militar, mas como um arquétipo do guerreiro filósofo, cujas lições são atemporais e aplicáveis em todas as esferas. A visão de Sun Tzu da guerra eterna significa que o conflito, em suas diversas formas, é uma constante na existência humana. Pode ser a competição no mercado, as disputas políticas, os desafios pessoais ou até mesmo as batalhas internas que travamos. Em cada uma dessas situações, os princípios de A Arte da Guerra, conhecer a si mesmo e ao inimigo, buscar a vitória sem batalha, usar o engano e equilibrar as forças, se mostram ferramentas indispensáveis para o sucesso e a sobrevivência. O mestre chinês ensinou que a verdadeira sabedoria não reside em evitar o conflito, o que muitas vezes é impossível, mas em compreendê-lo profundamente e em saber como navegar por ele com a mínima perda e o máximo ganho. A guerra, nesse sentido expandido, é uma metáfora para a vida. As táticas de Sun Tzu são, na verdade, diretrizes para a vida com propósito, onde a adaptabilidade, a previsão e a paciência são virtudes essenciais. O arquétipo do guerreiro filósofo encarnado por Sun Tzu é o de um indivíduo que combina a sagacidade intelectual com a disciplina e a pragmatismo. Ele não é um intelectual distante do mundo real, nem um guerreiro que age apenas por instinto. É alguém que pensa profundamente sobre a natureza das coisas, analisa as complexidades e então age com precisão e eficácia. Ele entende que a força bruta sem inteligência é autodestrutiva e que a inteligência sem a capacidade de ação é inútil. As lições de Sun Tzu podem ser vistas em cada decisão estratégica, seja em uma sala de reuniões corporativa, em uma campanha política ou na gestão de um projeto complexo. A avaliação de recursos, a compreensão do ambiente competitivo, a identificação das forças e fraquezas dos adversários, concorrentes, oponentes, desafios e a busca por soluções inovadoras que evitem o confronto direto ou minimizem perdas, são ecos diretos dos ensinamentos antigos. O caminho do engano se manifesta em estratégias de marketing, em negociações e em movimentos políticos, onde a percepção é tão importante quanto a realidade. A atemporalidade da obra de Sun Tzu é o que a torna a guerra eterna. Ela não se limita a armas e exércitos específicos de uma era, mas fala sobre a psicologia humana, a dinâmica de poder e a natureza do sucesso. É por isso que, milênios depois, seus ensinamentos continuam a ser estudados por líderes de todas as áreas, buscando sabedoria em meio ao conflito. Essa perspectiva final de Sun Tzu é um convite para o autodesenvolvimento contínuo. Assim como um general nunca para de aprender e se adaptar às novas realidades do campo de batalha, o indivíduo que busca a sabedoria eterna deve estar sempre em busca de conhecimento, aprimorando suas habilidades de percepção, planejamento e execução. A guerra eterna é um lembrete de que o aprendizado e a adaptação são processos contínuos e que a verdadeira vitória é a capacidade de prosperar em um mundo em constante mudança. A universalidade dos ensinamentos de Sun Tzu na guerra eterna reside na sua profunda compreensão da natureza humana e da dinâmica de qualquer sistema.
Ele observou que a competição e o conflito são intrínsecos à vida, e que a sabedoria não está em eliminá-los, mas em dominá-los. O arquétipo do guerreiro filósofo que ele representa é o de um mestre que vê além da superfície dos eventos, compreendendo as correntes ocultas que moldam o sucesso e o fracasso. Para Sun Tzu, a guerra era um processo contínuo de adaptação. Assim como um rio se molda ao terreno, um estrategista deve moldar-se às circunstâncias em constante mudança. Essa fluidez é essencial para a vitória em qualquer campo. Ele ensinava que a rigidez leva à quebra, enquanto a flexibilidade permite a sobrevivência e o crescimento. Essa é uma lição fundamental, não apenas para o campo de batalha, mas para a gestão de crises, a inovação e a liderança em qualquer era. As lições do mestre persistem em cada decisão estratégica. Desde a forma como uma empresa planeja uma nova campanha de marketing, avaliando seus concorrentes e o mercado, conhecer o inimigo e o terreno, até a maneira como um indivíduo gerencia um projeto complexo, utilizando seus pontos fortes e compensando suas fraquezas, conhecer a si mesmo. A busca pela vitória sem batalha se reflete em negociações bem-sucedidas, onde acordos são fechados antes que a concorrência se intensifique, ou em estratégias que neutralizam um oponente sem a necessidade de um confronto direto. O caminho do engano, tão central para Sun Tzu, encontra ressonância na moderna guerra de informações e na psicologia da persuasão. Em arenas políticas, empresariais e sociais, a manipulação da percepção e a criação de narrativas são ferramentas poderosas para influenciar o resultado sem a necessidade de uma batalha física. A habilidade de esconder suas verdadeiras intenções, de semear dúvidas e de guiar as decisões do adversário através de informações seletivas é uma manifestação direta da sabedoria antiga de Sun Tzu. O conceito do general invisível, que atua nos bastidores, manipulando as estrelas sem brilhar, é a personificação da liderança eficaz em um mundo complexo. É o líder que capacita sua equipe, confia em seus subordinados e cria um sistema que funciona de forma autônoma, sem a necessidade de microgerenciamento ou de exibicionismo pessoal. Sua marca está nos resultados, não na glória individual. A guerra eterna é, portanto, um convite à reflexão constante e ao aprimoramento contínuo. Sun Tzu nos lembra que o aprendizado nunca cessa e que a busca pela sabedoria é uma jornada contínua. Cada desafio, cada conflito, seja ele militar, pessoal ou profissional, oferece uma nova oportunidade para aplicar e refinar os princípios da arte da guerra. O mestre chinês, através de seu legado, continua a ser uma voz orientadora para cada mente que busca sabedoria em meio ao conflito. Sua obra não é apenas um guia para a guerra, mas um farol para a vida estratégica. A Guerra Eterna de Sun Tzu nos mostra que a estratégia é um caminho sem fim. Qual outro mestre ou evento histórico você gostaria que o Imperadores desvendasse a seguir? Deixe sua sugestão nos comentários. E se você valoriza o conhecimento que moldou impérios, curta o vídeo e inscreva-se para continuar explorando as mentes mais brilhantes da história. Sua jornada de sabedoria continua aqui.